Suicídios. Lições Bíblicas Jovens. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero bendizer a Deus pela vida de todos vocês inscritos no canal Rascunho DBD. Olha, nós aqui de novo para mais uma aula. Dessa feita, a aula da classe dos jovens. A aula da classe dos jovens, né? Que tem como título a oração do fariseu e do publicano, né? O tema geral da nossa lição é ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. É o tema geral da nossa lição. Está aqui a revista. E o título é a oração do fariseu e do publicano. Essa oração está dentro de um compêndio de parábola de Jesus. É uma das parábolas de Jesus, né? E que Jesus contou. Para trabalhar essa lição, eu indico esse livro da CPAD. Tem outros livros sobre parábolas, mas esse livro ele é excepcional, né? Acho que não tem igual não conheço. E eu tenho bastante material sobre parábolas aqui, né? John Marcato e vários outros escritores aqui na biblioteca, aqui para trás, ali também à frente, ali tem mais umas 6 caixas de livro que está guardado aí. Estou arrumar espaço aqui para pôr, tá certo? Enfim, e é uma lição muito proveitosa. Os jovens estão tendo nesse trimestre uma lição excepcional, não é? O pastor Marcos, o comentarista é Marcos Tedesco, lá de Joinville, né? Hoje eu fui pesquisar um pouco sobre isso, sobre o pastor comentarista da revista dos jovens, né? O fariseu e o publicano. Quando vamos trabalhar essa questão dessas duas nomenclaturas, o fariseu, por exemplo, é meio que incerto, mas o que significa ser um fariseu? O que significa o fariseu? Por exemplo, a palavra no hebraico, o que significa fariseu, né? Eu trouxe aqui um esboço, daqui a pouco eu já quero trazer para vocês aqui, tá certo? Então, nós temos aí dois personagens e 2 tipos de oração diferentes, né? O comentarista ele trabalhou bem a questão de fazer a divisão dessas duas criaturas, né? Desses dois, do fariseu e do publicano. E qual o perigo da glorificação do eu, que era exatamente o que o fariseu vinha fazendo, não é? Na verdade era próprio deles, mas vamos encontrar pessoas que faziam parte dessa escola farisaica e que foram pessoas que ajudaram até Jesus, foram muito bons. Muito bem, nós vamos citar também dessas pessoas aqui, tá certo? Então, dentro dessa proposta, nós vamos trabalhar aí o problema, né? Os problemas da oração do fariseu e o que podemos aprender com a oração do publicano, ok? Fariseu significa no hebraico separados, né? Separados. Então, vamos apertar o cinto e vamos partir para a aula, né? Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like para receber os próximos vídeos, né? E no nosso canal aí tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical, principalmente desta revista, né? Desde o ano 2018 que temos esse nosso canal, onde ensinamos, onde ajudamos, procuramos trazer subsídio para a lição da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Edivaldo, também superintendente de Escola Dominical. Congrego aqui com o pastor Wellington Júnior, nosso pastor aqui do setor 19 Guarulhos, e o nosso presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né? E auxilio ele aqui em uma das congregações como superintendente da Escola Dominical. Trabalho também na área do ensino teológico já há mais de 20 anos,
mais de 26 anos, né? E assim sucessivamente, né? Se quiser nos conhecer melhor, nas nossas redes sociais, Edivaldo Pereira ou Pastor Edivaldo Pereira na minha página, ou aqui pelo canal já tem, se você entra aí no canal já vê como nos achar, tá certo? Muito bem, Deus abençoe. No nome de Jesus, vamos para a nossa aula. O farisaísmo, ou fariseu e o publicano, não quero falar de farisaísmo. Mas quando vamos tratar essa proposta, nós vamos ver que tem uma historicidade muito grande essa seita, esse povo, né? Então, mas eu quero me ater mais na lição, porque primeiro que nós não temos tempo de exaurir o contexto historiográfico dessa pessoa, das personagens, o publicano e o fariseu, né? Mas podemos trazer aqui um bojo mais informativo, né? Então, o que é que essas orações, que é a oração do fariseu, um dos problemas dela é que ele acreditava que Deus devia sentir-se grato por ele ser uma pessoa, pelo seu comportamento. Deus tinha que, o louvá-lo, né? Esse era um problema. E o outro problema é que ele se sentia orgulhoso, né? Por causa do jejum, da oração e do dízimo. Do jejum e do dízimo. Tudo isso não é suficiente para levar o homem ao céu, porque o egoísmo e o orgulho, aliás, que ele apresentou no texto. Então o texto está inserido no capítulo 18 do livro de Lucas, Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo de número 18 e o seu versículo número 7 a 14. Né? Vamos ler aqui o texto, Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 14. Já trarei mais informação. Vamos sintetizar o texto para trabalharmos aqui. Ok? Capítulo de número 18. Vamos observar aqui no seu versículo 7, a partir do versículo 7. O versículo 9 é o melhor, né? Não é versículo 7. Versículo 9 é a leitura bíblica em classe. Deixa eu procurar aqui na revista. 1, 2, 3, achei isso mesmo. 9 e 14. Capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Não é? Então vamos lá. Está escrito assim: E disse também esta parábola: alguns que muito confiavam em si mesmo, tendo-se por justos, desprezavam os demais. Isso também vamos ver uma referência também desse texto em Lucas capítulo 16, no versículo 15. Né? Então nós temos aí duas orações, dois tipos de caráter, dois tipos de pessoas antagônicas, obviamente, e nós vamos trabalhar essas orações aí dentro dessa proposta, ok? No versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano, entendeu? E o fariseu, pondo-se em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Pronto. Eles começaram, as propostas de oração era igual, só que o menino começou errado. Né? O fariseu começou errado, ele estava certo que era isso que ele tinha para oferecer: egoísmo, orgulho, tentar denegrir a imagem do outro, enfim. Como os demais homens, ladrão, injusto, adúlteros, nem sequer como este publicano, quer dizer, já estava apontando para o moço que estava do lado, nem sequer como este publicano. Lamentavelmente, nós temos muitos que se dizem crente agindo desta forma. Lamentavelmente. Então essa revista veio a calhar para os nossos jovens, visto que é um pessoal que também está aprendendo e tal. Então ela foi muito oportuna, chegou em um bom momento, né? E parabenizo aqui a CPAD e o pastor Marcos Tedesco pelo excelente conteúdo. E o texto prossegue dizendo, versículo 12: jejuo 2 vezes na semana, dou a 10ª parte de todas as minhas entradas. Versículo 13, ele diz assim, ó: o publicano, porém, estando em pé,
prostou-se de longe, aí já é a oração do publicano, e não queria sequer levantar os olhos ao céu, mas dava golpes no seu peito, batia no seu próprio peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí a pergunta que ficaria é: o que é que você acha? Quem recebeu mais beneplácito, mais benefício de Deus? O publicano ou o fariseu? Obviamente que Jesus vai trabalhar abençoando aí o publicano, né? Mesmo ele já confessando, ele chegou já se quebrando diante de Deus, né? E o versículo 14 diz assim: eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa. Ou seja, aquele que subiu exaltado, desceu humilhado. Aquele que subiu ao templo humilhado, desceu justificado, desceu exaltado. Não é? É isso que o versículo 14 conclui. E que ele não pode ter, não porque todos aqueles se exaltam será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Né? Então, podemos observar que a oração do fariseu, quanto ao homem quando o homem sobe exaltado, ele desce humilhado. Não é? E quando ele se compara a outros em oração, quando coloca o seu irmão excluindo-o da sua congregação, no mesmo nível de ladrões, dos injustos, de adúlteros, então esses homens devem ser 500 denários para ser justificado, e homens que devem ser 50. Então ele começou a colocar preço, tipo, colocar na balança: eu sou o bambambam, eu faço isso, eu sou aquilo. Com Deus não tem isso. Com Deus, quem se humilha será exaltado. Foi o que aconteceu no texto, né? Então a lição que temos, que temos aqui na nossa aula de hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, é que não podemos subir diante de Deus de forma exaltada. Não é? O eu na nossa oração não significa absolutamente nada. O eu simplesmente desqualifica todo o teor que você tinha para apresentar para Deus. Então Deus já sabe quem somos, Ele conhece quem somos. Então não adianta eu me mostrar de uma forma complacente, só para me mostrar aos homens esses estereótipos e coisas assim, que Deus já sabe quem sou, sabe sou, como ajo, como ando, como vivo. Ele conhece tudo. Não é? Se sou transformado, Ele também conhece. Se sou uma pessoa debochada ou deformada, como tem muitos por aí, então nós temos que ter cuidado com a nossa, não só forma de expressão, mas nossa forma de ver as coisas, de ver as pessoas, observar as pessoas, para não ser superior a essas pessoas ou às pessoas que estão ao nosso lado. Então, a parábola Jesus, ele vai de forma ampla, vai utilizar essa parábola e vai falar acerca das verdades do reino de Deus, né? Na introdução, o comentarista colocou: e vamos estudar a oração do fariseu e do publicano. Trata-se de dois homens que foram ao templo, cada um revelou a sua postura completamente distinta uma da outra. Isso já falei no início, né? Mas não é ruim reiterar, né? Um saiu ainda mais imerso em pecado, e o outro saiu justificado para a sua casa. Então, cada oração proferida revelou o seu perfil completamente distinto do outro. Então, o primeiro adorador de si mesmo e descomprometido com Deus. O segundo, consciente de sua condição pecaminosa e não merecedora da misericórdia, porém profundamente desejoso de ser alcançado pela salvação. Então, observe que toda essa arrogância diante de Deus não é nada, não é? Isaías disse que o homem é como uma gota d'água dentro de um balde. O outro vai dizer: quem é o homem para que ele livre? Quem é o homem para que se lembre das coisas? Com uma gota d'água dentro de um balde, o que significa? Não é? Então, nós temos que ter cuidado que nada somos. Pode ser qualquer um. Deus não trabalha com patente. Ponto. Deus não trabalha com patente. E os fariseus, quando vamos trazer a história do farisaísmo, ou aliás dos fariseus, era comum eles fazerem isso, né? Então a oração do publicano, a humilhação é feita com temor. Aí mostra a indignidade do homem, né? A humilhação leva o homem a acusar a si mesmo, né? Porque a Bíblia diz que ele batia no peito, né?
ele batia no seu próprio peito, não é? Trazendo aí no versículo 13 que ele estava se humilhando tanto que ele batia no seu próprio peito, não é? Batia em si mesmo, né? E então o homem acusa a si mesmo por seus pecados, ele não procura culpados. O publicano disse: eu não sou como esse, como ladrão, como esse também o fariseu dizia, e também como esse publicano aí que está do meu lado. Não sou como nenhum deles, eu sou diferenciado. Não é assim não. O seu olhar não é o olhar de Deus, né? O seu olhar não é o olhar de Deus. Então, jovens, vamos ser humilde, vamos buscar a Deus, vamos trabalhar dentro de uma proposta que Deus se agrade de nós, não é? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, o homem não será, a humilhação clama pela misericórdia de Deus, né? O homem não será condenado porque é pecador, mas sim porque por rejeitar a justificação oferecida pelo Senhor, né, e pelos seus pecados. Então, ele rejeitando isso, achando que está acima do bem e do mal, isso é um sinal de pessoa desprovida da graça e da misericórdia de Deus e nem quer, e nem vai receber, porque o intuito é glorificar a si mesmo, e Deus não trabalha com esse tipo de propósito. Então, para alcançar a justificação, tem que se humilhar. Então, a justificação exalta o homem quando o homem desce exaltado, né? E quando o homem humilha-se diante de Deus em oração. Então, a justificação é para isso, é quando o homem humilha-se diante de Deus e ele recebe a justificação dos seus pecados, das suas miserabilidades, entendeu? Então, como eu já disse, qual era o problema da oração do fariseu? Que ele acreditava que Deus se sentia grato por seu comportamento, e o segundo é que ele se sentia orgulhoso por causa do jejum e do dízimo que ele oferecia. Tanto que ele disse: eu jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Enfim, para Deus, Deus não é comprado, ponto. Deus não vende caráter, Deus não vende nada, né? Com Deus é fidelidade. Já a oração do publicano, ela primeiro apresenta humildade, entendeu? Que é uma virtude imprescindível na vida do homem cristão, da mulher cristã, do cristão. Ela é imprescindível, e ele reconhece, traz um reconhecimento dos seus pecados, né? Ele sabe que só a misericórdia de Deus é capaz de lhe absorver, né? E não as suas próprias mãos, seus próprios méritos, né? Então ele tem 3 qualidades indispensáveis na vida de um cristão, de uma pessoa que está diante de Deus, né? Ele é humilde, apresenta a humildade, ele também reconhece os seus pecados e ele tem a consciência de pedir a misericórdia do Pai, porque sabe que só a misericórdia de Deus pode o alcançar, né? E tirar tudo aquilo que atrapalha dentro da sua caminhada, né? Então Jesus aponta aí as diferenças entre o fariseu e o publicano, e essas diferenças Jesus aponta em Lucas capítulo 1, versículo 5 e Lucas capítulo 14, versículo de número 11, não é? Então essas duas orações, elas começam da mesma forma, dirigindo-se a Deus, só que a única diferença é que quando o menino foi bem curta essa exaltação a Deus. Já o publicano trabalhou um pouco mais no seu prólogo a exaltação a Deus, né? Ele não fez outra coisa, e foi uma das orações mais curtas que tem na Bíblia, é uma das orações mais curtas que tem na Bíblia, porque ele só disse: Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E, enfim, Deus, ele mostrou humildade e ele não tinha mais o que dizer, ele se prostrou diante de Deus, né? Então, temos que ter, dentro da nossa revista, da lição, o primeiro tópico diz assim: a oração do fariseu. O primeiro subtópico diz assim: a aparência de santidade. O segundo subtópico do primeiro tópico diz a glorificação do eu. E o terceiro subtópico do primeiro tópico diz: será humilhado. Já no segundo tópico da lição, vai dizer a oração do publicano. Então, primeiro trata da oração do fariseu e depois da oração do publicano. Então, a oração do publicano, ele vai logo dizendo: eu sou pecador, primeiro subtópico.
Segundo subtópico, justificado por Deus. E terceiro subtópico, será exaltado. Entendeu? Dentro dessa proposta bíblica, podemos observar que Lucas ele vai trabalhar essa história, e ele tem várias tratativas dessa forma, onde ele vai trabalhar muito com essa questão do caráter farisaico, né? Ele vai tentando mostrar esse caráter mau do farisaísmo naqueles dias, né? Então ele contou a história para aqueles que complacentemente elogiavam si mesmo, né, por sua performance moral, e olhava com desprezo para o outro povo, para o outro irmão, para outra pessoa, né? Lucas capítulo de número 18, verso 9, né, que está escrito assim: e disse também esta parábola uns que confiam em si mesmo, crendo que era justos, e desprezava os outros, né? Então a oração do fariseu é um catálogo de suas virtudes. Primeiro, já que é virtude, né? Ele achava que era virtude. Primeiro o fariseu enumerou o bem que fazia, e depois enumerou o mal em razão, o mal que não fazia. Primeiro ele enumerou o bem que fazia, e depois o mal que não fazia. Entendeu? Ele não estava aí mentindo, ele não estava exagerando nisso, mas tudo isso levou a olhar os demais com desprezo, e espírito de crítica, né? Ou como diz aí o escritor Brennan Manning, ele vai dizer, ele vai falar isso, que cacarejando seu julgamento sobre aqueles que a vida o machucou. Entendeu? Ele aproveitou, o homem já estava lá, o publicano já estava machucado. Eu não sou como esse publicano. Ele tentando dar mais uma atrapalhada na vida de quem estava pedindo perdão, de quem estava pedindo misericórdia, de quem estava buscando a Deus. Resultado foi que ele acabou perdendo, né? Então o humilhado sempre será exaltado, não tem o que fazer, né? Então o republicano, por sua vez, ele baseou seus atos na misericórdia de Deus. Para se aproximar, ele preferiu dar uma das mais breves orações bíblicas que existe, quando ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. Capítulo 13, capítulo 18, verso 13, ele diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Só esse registro que tem da oração do publicano, né? Ele foi sucinto, mas muito objetivo, e já sabia o que queria, que era o perdão e a misericórdia de Deus para com a sua vida. Já o fariseu é um tipo de pessoa que, dessas pessoas que entram na igreja ostentando, tentando ser imponente naquilo que tem. Biblicamente isso é reprovado. Entendeu? Isso para que as pessoas observem para ele como uma pessoa de alto destaque, coisa assim. E tem gente que tem esse tipo de bobagem, né? Isso é bobagem, porque para Deus isso não impõe nada, não diz nada, não significa nada. Pelo contrário, só apresenta o orgulho do ser humano falido, descabido de graça e desprovido, aliás, de graça, sem nenhum proveito para a edificação dele mesmo, nem para a glorificação de Deus, e nem para a edificação da comunidade que ele acha que faz parte, né? Então a humildade vai diante da honra. Então o republicano, ou o publicano, por exemplo, escolhido, quase se escondia. Ele estava encolhido, quase se escondia, enquanto o fariseu quer se apresentar. Eu estou aqui, começou a trabalhar, dois homens subiram e tal, e o fariseu dizendo, estando em pé, olha o que ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Então ele fez tudo errado, tudo errado. O fariseu fez tudo errado. Então ele era um autoconfiante, orgulhoso, né? O outro era envergonhado, pertencia à pobreza. O outro da classe comum do povo, né? E já dizia: já realizei muito, eu mereço, né? Enquanto o outro dizia: não realizei nada, eu preciso da tua misericórdia, tem misericórdia de mim. Entendeu? Então notamos que a diferença entre o fariseu, a oração do fariseu e a oração do publicano, elas têm dois extremos totalmente, que são aprendizado
para nós, não só para a mocidade, para quem estou falando agora, mas para todos, não é? Todos nós. Então a humildade vai diante da honra, não é? O fariseu via o pecado como uma série de ações. O publicano dizia: o pecado me separou de Deus, que era a visão que ele tinha, porque ele tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele diz assim, ó, e ele dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, não é? Então veja só que é um fator antagônico, uma coisa da outra. E quem eram os fariseus na Bíblia? Quem era esse grupo? O fariseu trazendo um pouquinho da historicidade agora, né? Os fariseus eram integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus que eles faziam, né? Então os fariseus representavam um dos 3 principais grupos entre os judeus, né? Ao lado dos saduceus e dos essênios, né? Eu tenho até uns materiais aqui sobre os essênios, está guardado aqui em algum lugar, né? Então esses grupos, eles tentavam se opor a Jesus e eles brigavam entre eles mesmos. Aliás, se opor a Jesus é prejuízo sempre, né? Então, qual é o significado de fariseu? Então, eu já disse aqui que é separado, né? É difícil saber o significado correto, né, dentro do termo fariseu, mas a interpretação mais provável é derivada do verbo hebraico parash, que significa separar, ou dividir, ou separado, né? Então, se isso estiver correto, então o fariseu significa algo que, como povo separado. Primeiro que eles eram legalistas, eles tinham uma série de problemas com os demais povos, né? Quando vamos trabalhar essa proposta. Então, a origem deles, de onde vieram, de onde se originou o farisaísmo, ou os fariseus, né? Também um ponto bastante discutido, né? Se discute bastante isso. Então, existem muitas teorias, mas nenhuma delas é considerada como inteiramente correta, né? Então, as principais sugestões aí para trazer ao campo das ideias é que o surgimento de grupos de fariseus são como os fariseus pode ter surgido nos tempos de Esdras e Neemias, que eu acho o mais provável. Nós vamos ver as ações muito parecida com esse grupo, sendo aqueles que rejeitavam os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio babilônico. Talvez tenha aí surgido também entre os escribas que se propuseram a continuar o trabalho de Esdras, né, no estudo da lei, e entre aqueles que se dedicavam à sua observância rígida. Outros também têm a possibilidade podem ter surgido aí em oposição à influência helenista, né, e à adoção dos costumes gregos da época, do governo de Antíoco Epifânio, né? E outra possibilidade é que existe a possibilidade também de terem surgido logo após aí a conquista do templo e a divisão entre os Hashidins, né? Eram uns povos nômades que existiam, entendeu? Então a posição mais provável é que os fariseus tenham surgido no período que antecedeu a Guerra dos Macabeus, com o objetivo de resistir, né, e de fazer oposição aos costumes helenísticos através de sua observância estrita da lei de Moisés. Então, o que faz com que os residir piedosos, Hassidis, que quer dizer piedosos, tenham sido seus precursores, entendeu? Então, na verdade, aqui a possibilidade mais razoável é a última possibilidade, né? Eu falei de Esdras lá em cima, que tem muitas coisas ali daqueles povos que muito parecido com as práticas dos fariseus. De modo que, de qualquer forma, os fariseus ele aparece pela primeira vez com esse nome na época do governo de João Hircano, no ano 135 a 105 a.C. Entendeu? O próprio João Hircano ele vai trabalhar essa proposta. Inicialmente ele pertenceu ao partido dos fariseus, né? Mas depois se separou deles e se tornou adepto dos saduceus. Então, de certa forma, isso fez com que se desencadeasse um tipo de perseguição aos fariseus, né? Especialmente nos dias de Alexandre Janeu, que era filho de João Hircano. Logo depois, a esposa de João Hircano também acabou favorecendo aí os fariseus,
devido à grande influência que eles exerciam entre o povo. Então, e qual era os ensinos dos fariseus? Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida da lei, não apenas da lei escrita, mas também das tradições ou da tradição oral, não é? Que era trabalhada na Torá naqueles dias. Não é? Para eles, essa lei oral, que segundo se dizia, havia sido aí preservada pelos homens. Né? Então a importância da sinagoga era muito comum para eles, eles tinham aquilo como importante, e isso aconteceu antes de pelos profetas e anciões de Josué, então finalmente aí remontando ao templo de Moisés, né? Então eles trabalhavam bem em cima dessa proposta. No tempo de Jesus, os fariseus era partido, no termo de, aparentemente um partido dos fariseus no tempo de Jesus não tinha entre seus integrantes os sacerdotes, né? E talvez em sua maioria desses fosse formado por escribas. Os fariseus são mencionados no Novo Testamento principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões por conta de terem aí externalizado a religião com sua hipocrisia e orgulho. E simplesmente eles traziam aí, traduzia num tipo de exibicionismo, a falsa santidade e tal. Então isso também acontece nos dias de hoje, não é? Tem gente que é camaleão, muda de cor conforme o ambiente. Então tenha cuidado, jovem, o seu ambiente é um ambiente cristão, você aprendeu isso, você vive disso, você não consegue ser de outro ambiente, porque você foi chamado por Deus para servi-lo, e o ambiente seu é um ambiente cristão, não disfarçado, carregado de hipocrisia, não é? Conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 20, e Mateus 16, versículo 6 a 12, e Mateus capítulo de número 23, versículo de 1 a 39, e Lucas capítulo 9, capítulo 18, verso 9 a 14, que é a parábola da oração do fariseu e do publicano, que é da leitura bíblica em classe, ok? E quando vamos trabalhar essa proposta, né, Jesus vai chama esse povo de sepulcro caiado, de raça de víbora. João Batista chamou de raça de víbora, né? Também havia aí reprovado os fariseus e os saduceus, chamando de raças de víbora, e isso João Batista trabalhou isso aí. Mas também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus, né? Vamos ver isso em Lucas capítulo 7, verso de número 36. Lucas capítulo de número 13, verso de número 31 e os versículos subsequentes, né? Então, o quase mais conhecido disso é o fariseu Nicodemos, né? Que provavelmente tornou-se um seguidor de Cristo, né? Quando vamos ver ele cuidando aí de tirar o corpo de Jesus da cruz e etc e tal, foi ter de noite com Jesus, ouvia o que Jesus tinha para dizer. Então, no entanto, de modo geral, os fariseus tiveram aí participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus, mas tem uns que se safa aí, né? Então, o Talmud vai classificar os fariseus em diferentes classes, fazendo a distinção entre aqueles que se apoiavam num aspecto falso da humildade, que se disfarçava para fazer com que aqueles homens vissem como em suas boas obras e tal. E também, além de Nicodemos, a Bíblia vai apontar outros notáveis integrantes do partido dos fariseus, que era o Gamaliel, né? E o próprio Paulo também, né? Que é apontado também como fez parte dessa seita farisaica, né? Antes de ser convertido ao cristianismo, conforme está registrado em Atos capítulo 23, versículo 6 e Atos capítulo 26, versículo 5 a 7. Vamos ver também em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ok? São informações contundentes, temos mais informações assim historiográficas, mas o tempo não nos permite, e quero falar um pouco também de quem era publicano em 2 ou 3 minutos, já concluindo o vídeo, para o vídeo não se alongar demais, ok? Quem eram os publicanos na Bíblia? Publicano eram cobradores de impostos, de taxa alfandegárias, né? E em favor dos romanos. Então essa classe de trabalhadores, ela aparece em várias passagens da Bíblia lá no Novo Testamento. Então é importante saber que quem eram os publicanos, para uma melhor compreensão, os textos vão ser mencionados e vai aplicar quem era os publicanos, o que fazia eles, né?
Então o significado de publicano no Novo Testamento traduz do grego que é tolenes, que significa basicamente cobrador de taxas, imposto ou arrendatário, né? Cobrador de taxas, impostos ou arrendatário. Isso significa dizer republicano. Então, na verdade, antes de 200 anos antes de Cristo, existia em Roma os republicanes, ou publicani, no caso, em romano, né? Então, eles deviam ser diferenciados dos publicanos que apareceram no Novo Testamento. Então, essa classe de homens, os ordo publicanorum, ou seja, geralmente vivia na capital do império, era responsável por arrendar em leilões promovido pelo governo romano, né, os direitos de arrecadação das rendas públicas das províncias e das regiões ali circunvizinhas. Então, mediante o pagamento de uma quantia de repasse de tesouro público, ou seja, um publicano romano se comprometia a se tratar em entrar para o tesouro público, né? Isto é, in publicum, né? In publicum. Então, e por isso receberam esse nome aí de os publicanos. Então, já os publicanos romanos vendiam, né? Eles recebiam determinada província e empregava vários agentes de coleta subordinados a fim de serem arrecadadores das cobranças. Esse tipo de publicanos geralmente estavam relacionados a ordens equestre romana, chamada Ordem Equestre Romana, né? Que era aí uma das classes aristocráticas de Roma e já é subordinado aos coletores e subcoletores que eram contratados para realizarem aí a cobrança das próprias províncias, né? E assim sucessivamente. Então, tenhamos cuidado, não temos que viver de aparência de santidade, não temos que ter cuidado para não glorificar o nosso eu, tem que vigiar para não ser humilhado, porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate, né? E também, já a oração do publicano, ele já foi logo confessando que era um pecador e fez o certo, né? E assim sucessivamente. Então, que Deus os abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando de forma grande em nosso coração. Essa lição ela só veio trazendo 2 tópicos, né? Então, bem resumido aqui, mas eu creio que eu consegui aí trazer o escopo historiográfico e o escopo textual, que é o que está embasado na nossa lição. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Na lição de número 11, estaremos estudando a oração sacerdotal de Jesus, que é o Pai Nosso. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí para ajudar o canal. Um abraço, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.